Irmãos, eu não sei os irmãos, mas eu sou muito esquecido. Esqueço muitas coisas. Mas tem coisas que a gente não pode esquecer, não deve esquecer. Aniversário da esposa, aniversário de casamento, se esquecer tá ferrado, né, pastor? A gente não pode esquecer essas datas. E muitas outras datas, ocasiões importantes, é necessário a gente recordar. Esse texto que nós lemos é um texto que narra a entrada do povo na terra de Canaã. Eles estavam saindo do deserto, onde ali peregrinaram por 40 anos. E agora era hora de entrar e conquistar a terra prometida. Moisés, o grande líder, não estava mais com eles, havia morrido. A liderança agora estava sob os ombros de Josué, a quem Deus falou e deu instruções antes do povo atravessar, dizendo que eles deveriam, quando estivessem passando e aquelas águas se abrissem do rio, semelhantemente como o mar se abriu quando eles estavam saindo do Egito, eles deveriam pegar pedras e levantar memoriais, colunas, que serviriam para o povo lembrar do que Deus havia feito na vida deles, da mão poderosa de Deus, tanto dos livramentos que o Senhor fez, da fidelidade de Deus em guardar o povo, quanto do poder de Deus em abrir aquele rio para que passasse a pé enxuto e entrasse e conquistasse a terra. Então, Josué, ele obedece à voz de Deus, passa as instruções, e aquele povo então entra na terra prometida. E aí nós vemos, irmãos, que a ordem era para pegarem as pedras e construírem, levantarem um memorial, um monte de pedra, fizesse um monte. Cada tribo teria que ter um representante, uma pessoa que pegasse aquela pedra, carregasse no ombro até o outro lado. E assim eles fizeram, né? Aquelas pedras, irmãos, elas traziam a marca do Jordão, mas permanentemente elas continuariam secas ali, como um testemunho do cuidado de Deus para com o povo judeu. E durante aquela primeira noite, ao lado ocidental do Jordão, o povo acampou-se perto do rio em Gilgal. E naquela noite eles, olhando para aquela pilha de pedras, eles recordavam o que Deus havia feito na vida deles. Perceberam que Deus havia feito algo grandioso na vida deles, e aquilo ali era para lembrar. É claro que estava fresco na memória, eles tinham visto aquilo tudo acontecendo, mas com o passar do tempo poderia ser que esquecessem, e sempre que olhassem para aquele memorial, iam lembrar dos grandes feitos de Deus. E eles poderiam também, aquilo ali também serviria para testemunho para as nações, para o povo vindouro que viria, para as suas posteridades. Eles iriam falar, testemunhar do que Deus fez na vida deles. Então aquelas pedras eram um memorial da fidelidade de Deus e, por conseguinte, irmãos, uma lembrança da sua fidelidade nos dias em que estavam pela frente. E Deus, irmãos, Ele sempre toma providências para que seus grandes feitos sejam lembrados. Mas qual o propósito desse memorial? Eu queria destacar aqui 3 pontos. Primeiro, para manter viva na mente dos israelitas aquela ocasião histórica e única. O poder de Deus, a ação de Deus, o cuidado de Deus, Deus agindo em favor deles. É o que nos diz aí o versículo 6 e o versículo 7 do nosso texto. Para que isto seja por sinal entre vós, e quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: que vos significa essas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor, que passando ela, foram as águas do Jordão cortadas,
Estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Aquelas pedras, irmãos, tinham essa simbologia, esse significado. Aquelas pedras serviriam de base para uma ligação histórica, e uma lição histórica ali, representando, mostrando àquele povo o que acontecera ali. O grande poder de Deus, Deus agindo, Deus fazendo algo que nenhum ser humano pode fazer. O que Deus havia feito por eles, o cuidado de Deus por eles, Deus cumprindo a promessa que Ele havia feito há séculos atrás a Abraão, estava se cumprindo. A manifestação do poder de Deus. Outra coisa, irmãos, que nós aprendemos aqui, é que aquele memorial deveria instruir as gerações futuras. Como foi dito aí no versículo 6 e 4, e 6 e 7, e repetido no versículo 21, diz: E disse aos filhos de Israel: quando no futuro vossos filhos perguntarem aos seus pais, dizendo: o que significam essas pedras? Fareis saber aos vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco este Jordão. Então, irmãos, aquele memorial também trazia uma lição didática, trazia um aprendizado para as gerações posteriores. Aquelas pedras serviam de base para uma lição histórica, mas também para ser repetida aos seus filhos. Por isso é repetido aqui no começo e no final desse capítulo. Deus queria, irmãos, um memorial, não só para que eles lembrassem do poder de Deus, da ação de Deus, da mão de Deus, agindo ali, libertando, abrindo o rio para que o povo entrasse e conquistasse a terra prometida, mas para que servisse de ensino para os filhos, que não testemunharam, ou talvez outros nem testemunhariam aquele feito, ou os filhos que passaram ali muito pequenos, novos, e não iam recordar com o passar dos anos. E podemos imaginar, irmãos, um judeu devoto, anos mais tarde, levando o seu filho para visitar aquele memorial. E ele, aproveitando da curiosidade da criança, que vai perguntar: o que significam essas pedras? E ele vai explicar: é um memorial, é uma lembrança do que Deus fez ao nosso povo. Talvez um avô pegasse com cuidado o seu netinho e levasse lá, e ele perguntasse: vovô, o que significa isso? É um memorial daquilo que Deus fez na nossa vida, de como Deus nos ama, de como Deus cumpre as suas promessas. Então, irmãos, a história deveria ser contada, continuada, através do testemunho desse memorial. Aquele memorial também, irmãos, serviria para dar testemunho aos povos inimigos do poder de Deus. É o que diz o versículo de número 24 do nosso texto, que diz assim: para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Aquele memorial de pedra, irmãos, ficaria ali também para lembrar as nações vizinhas, os povos vizinhos de Israel, de que o Deus de Israel é um Deus todo-poderoso, que não havia Deus dentre aquelas nações que fosse semelhante ao Deus do povo de Israel, o Deus todo-poderoso. Aquelas pedras deveriam contar às outras nações ao redor que Deus, o Deus de Israel, é diferente do Deus das outras nações, que Ele existe, que Ele é um Deus vivo, que Ele é um Deus que está ali o tempo todo ao lado do seu povo, que tem poder, um Deus que está presente no mundo, um Deus onisciente, onipresente, um Deus todo-poderoso. Mas, irmãos, o que tudo isso tem a ver conosco hoje?
Será que essas 12 pedras representam algo para nós hoje? Não sabemos nem mais onde elas estão. Provavelmente essas pedras não estão mais naquele mesmo lugar. Foram retiradas dali. Eu sigo acompanhando no YouTube uma moça, que ela mora, é uma brasileira que mora em Israel, Aline, e ela mostra muitas coisas históricas ali em Israel. E eu, preparando a mensagem, eu tive cuidado de ver se ela tinha alguma reportagem, algum documentário sobre esse acontecimento. E ela mostra lá o local, ela vai ao local e mostra o local onde foi colocada essas pedras, esse memorial. Mas, irmãos, nós não precisamos desse memorial hoje, porque essa história ela foi registrada na palavra do Senhor. Ela está aqui. Nós não precisamos ir a Israel para nós lembrarmos dos grandes feitos de Deus, estarmos diante daquele memorial. Tudo que Deus fez e que Ele quisesse que fosse registrado está aqui, para nos lembrar, para nos recordar do que Ele fez em nossa vida, do que Ele fez no passado e do que Ele ainda vai fazer para o seu povo. Nós não precisamos, irmãos, desse memorial, porque a história está reservada nesse monumento muito presente e perene diante de nós, que é a Escritura Sagrada. As 12 pedras e sua história, ela está no livro, a história daquelas 12 pedras, que revelam o eterno Deus Todo-Poderoso. Então, irmãos, eu queria pontuar aqui mais algumas coisas como aplicações para a nossa vida. Primeiro, nós devemos compreender que o nosso Deus, Ele é todo-poderoso. Aquelas 12 pedras, então, irmão, nos fazem lembrar que o nosso Deus, Ele é todo-poderoso. Era isso que aquele povo deveria lembrar e recordar, ao olhar para aquilo ali. Qual é o ser humano? Qual é o Deus criado pela imaginação humana, pela mão humana, que pode abrir o mar, que pode abrir um rio, que pode fazer descer maná do céu e alimentar o povo? Assim também, irmãos, a Bíblia nos faz lembrar essas coisas, que o nosso Deus, Ele intervém na história, que o nosso Deus, Ele abre rios, que o nosso Deus, Ele abre mares, que Ele faz o que é impossível ao ser humano. A palavra de Deus, irmãos, são as histórias que estão registradas como essa e muitas outras, nos fazem lembrar quem é o nosso Deus. E por que nós precisamos, irmãos? Porque Deus queria que o povo tivesse aquele memorial para recordar, porque Deus sabe que o homem facilmente pode se esquecer dele. O homem pode facilmente se esquecer dele. Se lembrar fosse fácil, não era necessário Deus mandar erguer aquele monumento de pedras para que o povo lembrasse do que aconteceu. Nós sabemos, no entanto, irmãos, a facilidade que nós temos de nos esquecer das grandes coisas que Deus fez em nossa vida. Somos muito fáceis em esquecer. Tanto é que a geração após Josué esqueceram. A geração seguinte, a geração dos juízes, da época dos juízes, era de uma realidade totalmente diferente. Juízes capítulo 2, versículo 10 a 13 diz assim. Se os irmãos quiserem acompanhar um pouco mais aí à frente, Juízes, só algumas páginas para frente, capítulo 2, a partir do versículo 10. Diz assim: toda aquela geração também morreu e foi reunida aos seus pais. E depois dela se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem as obras que Ele havia feito por Israel. Então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo aos Baalins. Deixaram o Senhor, Deus dos seus pais,
que eu havia tirado da terra do Egito, e seguiram outros deuses, os deuses dos povos que haviam ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor a ira, porque deixaram o Senhor e serviram Baal e Astarote. Uma geração, irmãos, foi o suficiente para que eles se esquecessem que seus pais haviam atravessado o Jordão a pé enxuto, pelo poder de Deus. Não foi à toa que o Senhor pediu que fizesse aquele memorial de pedras, pois sabia que o povo não se lembraria dele, e não deu outra. Josué morreu, o povo esqueceu. Cada um passou a seguir o Deus que queria. Irmãos, Deus nos deu a Bíblia para que por ela nós possamos lembrar, ter conhecimento do que Deus, de quem é Deus, dos grandes feitos que Ele fez. Ele nos deu a Bíblia, irmão, para que por ler, meditar no conteúdo dela, nós não nos esquecemos de quem Ele é, do que Ele fez, do que Ele nos oferece diariamente, do que Ele nos pede, do que Ele requer de cada um de nós como filhos, como cristãos. Quando a igreja, irmãos, ela esquece de Deus, dos seus atos, ela se perde no secularismo. Ela se torna algo secularizado. Ela abraça o mundanismo. Se torna um clube, uma convenção, uma instituição social. Deixa de ser igreja. Deixa de perder, ela deixa de exercer a função pela qual ela foi chamada. Como nós cantamos aqui, a principal missão da igreja, irmãos, é anunciar o reino de Deus, é pregar o evangelho. Eu sempre falo, o pastor sempre lembra, a nossa missão, anunciar o evangelho, especialmente aos índios. Aqui essa igreja foi fundada com esse propósito, e essa é a nossa missão, até que Ele venha. E se nós esquecermos, irmão de Deus, nós vamos esquecer da nossa missão. Corremos esse risco, não podemos esquecer quem é o nosso Deus, o que Ele fez por nós, quem éramos nós, onde nós estávamos perdidos, e Ele nos tirou das trevas para a luz, nos salvou. Não podemos esquecer, porque Ele nos chamou, nos fez igreja, realizou atos poderosos na história, mandou o Seu Filho ao mundo. Nós não podemos esquecer isso, irmãos, de que Jesus foi enviado a esse mundo pelo Pai, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por isso a palavra de Deus, ela é tão preciosa para nós. Devemos ler e meditar nela continuamente. Mas é triste, irmãos, como a gente vê que a palavra de Deus tem sido deixada de lado, que as pessoas têm abandonado a palavra de Deus. Tantos crentes que estão fracos na fé, porque não lê a palavra de Deus, porque não vem para a igreja ouvir a palavra de Deus, porque não vem à escola bíblica, não trazem seus filhos para a escola bíblica, vão fazer outras atividades, preferem fazer outras atividades, e por isso muitos estão cambaleando na fé, desanimados, parando. Aqui, irmãos, nós temos os atos poderosos de Deus registrados, para que, envolvidos no dia a dia, no ganhar do nosso pão, no cuidar da nossa família, no adquirir uma profissão, nós não esquecemos quem Ele é e o que Ele pede de cada um de nós. Ele é fiel e quer que sejamos fiéis a Ele. Ele é santo e pede que sejamos santos. Irmãos, outra coisa que nós podemos aprender aqui nesse texto é que o nosso socorro ele vem do Senhor. Assim como o povo estava saindo da escravidão do Egito e diante deles estava o mar, atrás dos inimigos, Israel estava ali entrando agora na terra prometida.
Estava diante deles um rio, corredeiras. Como atravessar? Havia crianças. Como eles fariam isso? Não havia ponte, não havia nenhuma balsa ali. A nação de Israel estava diante desse obstáculo intransponível, que era o Rio Jordão. Mas a arca do Senhor foi na frente, cortou as águas e o povo passou. A arca simbolizava a presença de Deus no meio do seu povo, a aliança de Deus com o seu povo. Como é importante, irmão, nos lembrar disso. Como é importante nos lembrar de que Deus é o nosso refúgio. Como é importante, irmão, nos lembrar que o nosso socorro vem do Senhor. Quantas vezes eu e você nos encontramos diante de circunstâncias que parecem, aos olhos humanos e ao poder humano, intransponíveis. Não há como a gente atravessar isso, não há como sair dessa situação. Não há uma luz no fim desse túnel. E nós precisamos, irmãos, lembrar disso. Mas quantos têm esquecido disso? Quantos cristãos têm esquecido disso? Deixado de buscar o Senhor como auxílio, como socorro para a sua vida. Para muitas denominações históricas, irmãos, a palavra de Deus deixou de ser um referencial. Deixou de ser absoluta, inerrante, regra de prática e fé. Estão abraçando o secularismo. Abandonam a fidelidade à palavra de Deus. E aí, para atrair pessoas, para manter pessoas, fazem tudo aquilo que elas querem, para poder manter ali, mesmo que aquilo fuja da palavra de Deus. Eu conversando com o pastor Alain, da Igreja Batista, ele falou que tem um jovem que saiu da nossa igreja, e ele disse que ia para outra igreja porque lá tinha muito movimento, tinha a noite do pijama, tinha não sei o que, tinha muito movimento. Ele disse, você pode ir para lá, mas a gente não vai mudar, fugir da palavra de Deus, apenas para manter alguém ou para atrair alguém. E é triste, irmãos, a gente olhar esse cenário. Muitas igrejas deixaram a palavra de Deus de lado. Quando a gente olha o cenário das igrejas históricas na Europa, a gente vê que alternaram a sua construção. O lugar onde antes era igreja, hoje é clube, restaurante, mesquita muçulmana. Já não adora mais Deus porque a palavra de Deus foi deixada de lado. Para muitas igrejas históricas, eles abandonam a palavra de Deus para dizer que o casamento se dá entre duas pessoas, não importa o sexo. Rapidamente, irmãos, essas instituições que um dia enviaram missionários para todo mundo, deixaram a palavra de Deus de lado. Esqueceram-se de Deus. E aí a gente olha, será que essa é uma ameaça para a igreja? É uma ameaça para a igreja, para todas as igrejas. Mas, irmãos, devemos clamar a Deus e pedir, Senhor, Tu és o nosso refúgio, Tu és o nosso socorro. Não permita que essas coisas cheguem à nossa igreja, não permita que essas coisas cheguem ao nosso púlpito, não permita que essas coisas cheguem ao nosso coração, à nossa família. Não permita. Tu és o nosso socorro. É em Ti que nós confiamos e colocamos, depositamos a nossa fé e a nossa esperança. São eventos, irmãos, como esses, narrados em Josué, que nos faz lembrar que o nosso socorro vem do Senhor, mesmo diante de ameaças como essa da secularização do cristianismo. A nossa esperança não está no mundo, nos governos, nas instituições como a ONG. A nossa esperança, irmãos, não está em organizações de liberdade religiosa, não, mas sim no Senhor que criou os céus e a terra. O nosso socorro vem do Senhor. Essa passagem bíblica, irmãos, entre outras, nos lembra que em momentos de crise Ele socorreu o seu povo.
E a sua igreja, quando ela estava diante do Jordão, foi socorrida. A sua igreja foi socorrida ao longo da história. E a sua igreja será socorrida hoje, até a volta de Cristo. E devemos, irmãos, para reforçar mais, devemos ensinar aos nossos filhos os grandes atos de Deus. Esse será o objetivo declarado daquele monumento, para contar às futuras gerações, aproveitando a curiosidade natural das crianças, e com base em uma pergunta eles poderem dizer: isso aqui revela o que Deus fez por nós, pelos nossos antepassados. A ideia é justamente, irmãos, que uma geração ensine outra geração. E quando a gente olha, a gente vê hoje tantos pais despreocupados em ensinar os filhos, em trazer os filhos para a igreja. A gente olha tantas crianças, adolescentes, filhos de cristãos que nasceram na igreja, que quase não vêm à escola bíblica. O que eles vão aprender para contar para os filhos deles, para os netos deles? Irmãos, cuide da sua família espiritualmente. Tenha preocupação. Ano passado, com os adolescentes, fiz aqui, vamos ver quem sabe falar mais versículo decorado. Teve uma aqui que não falou um versículo sequer. Isso é preocupante, irmãos. O que nós estamos ensinando para os nossos filhos? O que nós estamos passando para eles? O que nós estamos passando para essa geração? Nós temos, irmãos, a Escritura em nossas mãos. Nós temos, creiamos no Senhor nosso Deus. Nós não vimos os sinais, prodígios, mas estão registrados aqui. Registrado para nos ensinar, para nos recordar, para aprender, para passarmos às futuras gerações também. E nós temos facilidade, irmãos, talvez em esquecer da palavra de Deus. E que nós possamos levar essa palavra, esse conhecimento a outras pessoas também. Anunciar o Evangelho. Anunciar o Evangelho. Que você possa lembrar-se disso. Ter esperança, alento e coragem e força. Acima de tudo, irmãos, nunca se esqueça da cruz. É o maior memorial que foi erguido. A cruz, onde o nosso Senhor morreu para nos dar a salvação. Nós temos o maior tesouro que o homem possa ter: salvação e vida eterna em Cristo Jesus. Nunca se esqueça disso. Passe isso para os seus filhos, seus netos. É a nossa responsabilidade. Deve ser esse o nosso compromisso. Tenha preocupação com a vida espiritual dos seus filhos. Tenhamos preocupação com a vida espiritual dos nossos filhos. De falar a ele dos grandes feitos de Deus. De falar a eles do grande amor de Deus revelado em Cristo Jesus, que morreu na cruz em nosso lugar. Creiamos a cada dia nisso e procuremos viver. Que Deus em Cristo nos abençoe, irmãos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.